Suporte o sofrimento. Sim. Às vezes demora. Às vezes, como na cruz, é longo, porque foi longo para Jesus aquele sofrimento. Mas às vezes, a única coisa a ser feita é essa: resistir, ser forte, aguentar até que a chuva passe. E ela vai passar. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz, bom dia. Salmo 31. Salmo 31, Davi relata que está sofrendo há anos, angustiado, e isso está afetando até o seu corpo. E ele diz que a causa disso é a culpa. Mas como que ele lida com isso? Verso 14 ele diz, mas eu confio em ti, Senhor. E verso 24 ele conclui, sede fortes e corajosos. Sejam fortes. A nossa geração, ela não foi treinada a suportar a dor. Há alguns motivos para isso. Um deles tem a ver com até uma coisa boa. Você vê, uma coisa que é boa, que como nós somos terríveis, né? Até uma coisa que é boa, que é feita para o bem, pode se tornar uma coisa ruim. Hoje, você tem... Qual é uma coisa boa? A descoberta de tantos remédios. E aqui eu não estou falando de antidepressivo, mas estou falando, por exemplo, uma anestesia. Né? Não é propriamente um remédio, pode ser classificado como um remédio, se algum doutor aí me ajude, mas enfim. Como que era antigamente? Né? Já viu em filme? O cara ia arrancar uma bala, tinha que encher de vodka na cabeça lá. Óbvio que sempre existiram alguns elementos para anestesiar a dor, mas um dos anestésicos mais comuns era o desmaio. Desmaiava, a dor era tanto que você desmaiava e ficava anestesiado. Então, nós crescemos, a nossa geração cresceu, achando que a medicina, as ciências naturais podem resolver todos os nossos problemas. Você notou na pandemia que, na pandemia, subiu o uso de antidepressivo e de remédio para ansiedade. Por quê? Porque as pessoas, mais uma vez mostrando que não tem a ver com a questão física, né? Por conta do medo da doença, as pessoas ficaram tristes, com medo. E aí recorreram a esses remédios. Então as pessoas ficaram desesperadas com o fato de que a gente não tem cura ainda para isso. Nós que fomos criados numa geração em que a gente acredita que tem cura para tudo. Tudo tem um remédio. Então, ora, até no caso dos antidepressivos, né? No livro A Culpa é do Cérebro, a culpa é do cérebro. O cientista diz o seguinte, olha, na melhor das hipóteses, o que ele faz, o antidepressivo, é colocar para debaixo do tapete os seus problemas, porque eles continuam ali. Ele apenas alivia o sintoma. Então, nós fomos criados numa geração assim, que não aprendeu a sofrer, que não aprendeu a lidar com a dor. As pessoas sentem qualquer tipo de angústia mínima, já recorrem a algum remédio, e nós fomos então inseridos nesse contexto de que não precisamos resistir. Parece que todo tipo de sofrimento é sempre ruim. Não é verdade. É óbvio que o sofrimento em si ele é ruim, mas ele tem uma utilização pedagógica. Deus usa o sofrimento para nos quebrantar. A Escritura é repleta desses ensinamentos. Então é fundamental isso. Lembra de que Jesus na cruz, ele não aceitou o sedativo lá? O vinagre que eles queriam dar para ele? Ele queria beber a dor até o final? Não adianta. A gente precisa disso. Então a gente precisa aprender a lidar com a dor. Precisamos entender que o sofrimento faz parte. Não adianta o playground ser de borracha. Não adianta ter uma pílula para tudo, para dor de cabeça, para tudo. Não adianta. A gente tem que saber que tem um tipo de sofrimento que não adianta. A gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que lidar com ele. É uma geração que não sabe lidar com a dor porque é uma geração incrédula. É uma geração incrédula. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que a nossa geração é tão fraca? Porque não tem fé. Quem tem fé renova a sua força. É uma geração incrédula. Como assim, pastor? Eu estou aqui, eu creio em Deus. Não, 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 não. Você vive o tempo inteiro desanimado? Pode ser que você não tenha fé, apesar de dizer que tem. Até o diabo diz que tem fé, não é verdade? Então, eu e você precisamos aprender a confiar em Deus na hora do sofrimento, a fazer como Davi, a buscar em Deus o seu refúgio, buscar em Deus o nosso refúgio, nos humilharmos, beber a dor, sabe, não desesperar diante do sofrimento, confiar em Deus,
Entender que Deus usa os sofrimentos de um cônjuge ruim, uma doença, uma limitação, uma humilhação, que Deus usa isso para o nosso bem. Confiar em Deus. Sim, é isso que está faltando. Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Pergunta o Senhor. Vivemos numa época de apostasia. É impressionante como que o povo não tem fé. Você precisa ter fé. E a maneira de ter fé é por meio da Escritura. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais fé você tem. Por isso a importância, sabe, de ouvir pregações bíblicas, de frequentar a igreja, porque é diferente. Me ouvir aqui e frequentar uma igreja. Para mim seria muito legal. Para mim, para minha vida, seria legal falar, não, fique aqui, gente, comigo aqui. Vocês de outros lugares, fiquem aqui. Não, 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 não. Vá para a igreja. Vocês precisam encontrar uma boa igreja. Ouvir a palavra bíblica. E se alimentar. Por que tem tanta gente fraca? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O homem interior dos homens modernos é fraco. É raquítico. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. A palavra, o conhecimento da palavra é como arroz e feijão mesmo para a nossa alma. Saco vazio não para de pé? Alma vazia não para de pé. Por isso que a nossa geração é tão fraca. Tem todos os remédios disponíveis, antidepressivos, a geração mais rica de toda a história e a geração mais deprimida, mais infeliz de todos os tempos. É impressionante. A nossa geração precisa aprender a ser forte. Sejam fortes, diz Davi. E eu digo o mesmo para você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fortalece-nos a cada dia por meio da Tua santa e bendita palavra. Livra-nos de fraquejar. Livra-nos de desistir. Ó Deus, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, diz a Tua palavra, mas de poder, de amor e de moderação. Nós descendemos daqueles valentes que enfrentaram leões, que foram para a fornalha, que foram devorados por animais, que foram decapitados, cerrados ao meio. Nós descendemos desses valentes, Pai. E é assim que nós vamos ser. Nós não descendemos de frouxos, mas nós descendemos de valentes. O nosso povo é um povo valente, porque o Senhor os fez assim. Faz de nós assim também, Pai. Faz de nós homens fortes e valentes. Faz de nossas mulheres, mulheres fortes, que não ficam reclamando nem choramingando, mas confiam no Senhor. Confiam no Senhor e por isso têm as suas forças renovadas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos para enfrentarmos os nossos desafios hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. E só para encerrar, amém. Eu estava lembrando durante a oração, lembra dos discípulos quando eles estavam sendo perseguidos lá em Atos? Eles não oraram para que Deus eliminasse o inimigo deles, mas eles oraram para que Deus desse a eles coragem. Olha que coisa. Não estou nem dizendo que é errado a gente orar, Senhor, livra-me daquele inimigo. Mas olha a percepção deles. Ao invés de falar, Senhor, enfraquece o meu inimigo, eles oram, me fortalece para enfrentar o meu inimigo. Sejam fortes e em Cristo nós podemos. Você crê? Até amanhã.